Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da história de Mossoró. A semana passada nós começamos uma conversa muito gostosa com o Dr. Helder Zeronil da Silva, falando sobre a Academia Moçoroense de Letras, da qual ele é o atual presidente, né? E também de outras histórias dessa academia, de seus fundadores e tudo. Hoje nós vamos continuar com essa história. Nós estamos aqui na biblioteca particular do Dr. Helder Zeronildo, né? E vamos continuar com esse papo aprumado aqui sobre cultura aqui em Mossoró. Dr. Helder, para o senhor, quem é Helder Zeronildo da Silva? Bom, é uma pergunta até emblemática assim, para a pessoa responder. Falar nos outros é interessante, além de ser muito satisfatório. Eu sinto muita alegria em falar das outras pessoas, cultuá-las, projetá-las pelos valores que eles representam em Mossoró. E falar em Helder Zeronildo é um moçoroense que ama a cidade, nasceu em Mossoró, no bairro 12 anos, juntamente com todos os seus irmãos que já estão ali na galeria, como você pode ver, que infelizmente já se foram, e que apenas eu sou uma espécie de representante deles, que ainda estou vivendo e conversando, graças a Deus, em relação a Mossoró. Então, Mossoró eu posso até assim dizer, é minha parte, né? Aqui eu nasci, aqui eu vivo, aqui nela eu me alimento historicamente, sinto, sofro quando o seu patrimônio histórico é violentamente destruído, quando eu vejo aqueles casarões de antigamente posto abaixo e se transformando em simples estacionamentos. É uma pena que não se preserve como se deveria preservar esses instrumentos de cultura, como são esses casarões, esse patrimônio histórico que está indo, que ninguém preserva, transformando em simples locais de estacionamento de carro. Transforma-se os casarões históricos em Mossoró em estacionamento de carro, lamentavelmente. Não é que poderia se preservar o patrimônio valorizando aqueles casarões e dando aos seus proprietários o elemento natural que é o pagamento em contrapartida dessa preservação desse patrimônio. Mas, graças a Deus, alguns ainda foram preservados. Eu me lembro que, quando foi estabelecido o corredor cultural, a lei, o corredor cultural, chamado Corredor Cultural de Mossoró, a lei que, se eu não estou enganado, foi na época de Luiz Rosado, sei que foi de João Batista Cascudo, foi o elemento principal que organizou, e que o prefeito decretou o corredor cultural. E me lembro ainda quando disse, foi assinado a lei do corredor cultural. Aí no outro dia começaram a derrubar os prédios que tinha por ali. Eu digo, não é possível. Só pelo anúncio, foi decretado o corredor cultural, que pertencia de lá, e daí, um corredor bem grande. Aí começaram a derrubar os prédios. Não é possível. Pois mas mesmo assim, é um elemento que faz parte da minha vida e que eu gosto de cultuar.
cultuo Mossoró como cultuo seus grandes elementos, os valores do passado e do presente também. Nós não podemos esquecer os valores do passado, aqueles que ergueram a cidade dentro das suas vidas, da maneira de agir, a maneira de também viver a cidade. Então, eu sou Hélder O'Neill, é isso. Uma pessoa simples, sem muito desejo de engrandecimento, apenas de viver a cidade como ela merece e se inserir no processo cultural, no processo histórico, no processo que representativo, das forças representativas da sociedade. Daí, inclusive, quando faço jornalismo, quando faço radialismo, como já fiz muito, como professor da universidade que fui, como vice-reitor da mesma universidade, como reitor da universidade por vários anos, por mais de 6 anos. Então, é essa vivência, é esse elemento que faz com que Hélder O'Neill existe em Mossoró e podendo dizer que deu uma pequena contribuição para que o engrandecimento da cidade em seus diferentes níveis e principalmente no nível educacional, no sistema educacional, não só educacional no secundário, porque eu fiz no primário o 30 de setembro, a escola 30 de setembro, que é um elemento de efervescência cívica da cidade, que tem o nome do... E depois a Escola Técnica de Comércio União Caxiral, que formava contabilistas. Eu realmente não era minha praia o contador, o ser contador, mas permitiu que eu galgasse o nível superior, depois de algum tempo, na Faculdade de Direito de Natal, na antiga Ribeiro. Então, fui para a universidade, depois de cursar o curso de básica e técnico da União Caxiral, que permitia, na época, que fosse dali, se pudesse fazer o concurso vestibular, como de fato eu fiz. E depois ingressei na universidade, na faculdade. E vim para Mossoró exercer a profissão de advogado, como exerci, e inclusive advogado da Comensa, depois advogado da COSERN, quando a Comensa foi incorporada à COSERN, advogado da SOCEL, fui advogado do Bander naquela época, há algum tempo. Então, exerci sempre minhas atividades, por mais simples que tenham sido e foram, mas exerci com muito prazer, com muita dedicação e gostaria até, fui presidente, fui chefe de gabinete da Câmara Municipal de Mossoró, quando Joaquim Borges era o presidente, foi vice-prefeito, e na época o cargo de vice-prefeito acumulava com a presidência da Câmara. Então, eu fui chefe de gabinete de Joaquim Borges. Professor, só esclarecendo essa história do corredor cultural, que você mencionou aí, o corredor cultural hoje tem uma placa na Rio Branco, considerando toda a Avenida Rio Branco como corredor cultural de Mossoró, porque tem esses eventos que acontecem ali e tudo, mas na verdade o corredor cultural foi um projeto muito grande que Dizuí, quando prefeito, ele viu do Rio de Janeiro, que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, né, de recuperação de patrimônios, né? Só que lá no Rio era patrocinado pelo comércio. O próprio comércio, a própria cidade estava pagando para recuperar o patrimônio da cidade. E ele achou tão legal aquele negócio, trouxe a ideia para Mossoró, e aqui ele promoveu um seminário onde ele convidou tudo que foi de instituições, inclusive a MOL,
ICOP, todas essas instituições, para indicarem os imóveis, né, os prédios que deveriam entrar como nesse corredor cultural. E essa comissão fez o trabalho dela, listou, tem uma relação imensa aí de prédios, e não só prédios, mas também monumentos, né, que deveriam entrar nesse corredor. Foi feita uma placa de bronze muito bonita, colocada em cada casa dessa, né, casa do abolicionista, fulano de tal e tudo. Só que não foi feita uma lei, foi indicado o patrimônio, mas não foi feita uma lei de preservação. E os proprietários, antes que eu perca a minha casa aqui, vou derrubar. E foi isso que aconteceu e até hoje acontece. Mas, professor, fazendo uma pergunta aqui, além de todas as instituições que você já mencionou aí, que você faz parte como fundador e tudo, você também foi admitido como imortal da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Talvez seja a instituição mais elevada que nós temos aqui, né, no estado. E seu livro de acesso foi A Rua de Jaime, que fala muito dessa história, você já contou de sua vida de criança aí nas ruas ali, né? Queria que falasse só um pouquinho, a gente o tempo está esgotando, queria só que falasse um pouquinho sobre esse livro para a gente poder se situar aí, livro esse que foi seu acesso à Academia Norte Rio Grandense de Letras. Bom, a Rua de Jaime e outros temas, realmente, a Rua de Jaime, o título diz respeito a Jaime Hipólito Dantas, por quem tenho e continua tendo muita admiração, é um grande escritor, um dos grandes estilistas que o Estado possui, aqui no Rio Grande do Norte, grande estilista, Jaime Hipólito Dantas, e a Rua Machado de Assis. Ele morou ali muito tempo, foi a vida toda ali. Aí então eu achei e propaguei isso, que aquela rua devia ser Rua de Jaime Hipólito Dantas, mas aí não colou. Machado de Assis, eu tenho muito respeito, muita admiração, inclusive eu acho que eu tenho todos os livros de Machado de Assis aqui, porque realmente é um grande, ainda é um dos maiores escritores do Brasil, um estilo inconfundível. Machado de Assis é inconfundível, honra qualquer país. Mas lá no Rio de Janeiro, eles deviam ter várias ruas com o nome dele, vários prédios com o nome dele, tudo com o nome dele que ele merece. Agora, aquela rua podia ser ali de Jaime Hipólito. Mas aí, infelizmente, não ganhou. Muitos artigos publicados no livro, aí a Rua de Jaime, sem a Rua de Jaime e outros temas. Mas o livro, Vansan, inclusive, faz parte dessa história. Vansan é notável isso. Aí, Vansan, Helder, inclusive, já me incursionando aí na parte da Academia Norte Rio Grandense de Letras. Vansan tem umas coisas. Sua candidatura. Vansan tem umas coisas. Helder, rapaz, eu quero fazer. O que é, Vansan? Você vai para a academia, você sim. A bancada de Mossoró está diminuindo. É a bancada de Mossoró. Você vê as coisas de você, a bancada de Mossoró está diminuindo, não pode, negócio desse não pode acontecer. E você tem que ir para a academia, mas eu sei que publicar livros, tem uns livrozinhos aí, você vai. Não, já fui publicado. A Rua de Jaime já está publicado. Eu digo, agora. A coleção Mossoró já publicou. Aí me desabou. Aí entrou em campo, nesse momento, faleceu, justamente tinha falecido em Natal, Luiz Carlos Guimarães, que integrava essa cadeira, a cadeira que tem como patrono Jorge Fernandes, e como primeiro ocupante, Nilton Navarro, como segundo ocupante, Luiz Carlos Guimarães. Realmente é um amigo meu, gostávamos dele, me dava muito bem. Aí Diógenes, que havia se comprometido com o Vansan, que a próxima vez seria de Mossoró, aí, como era para a cadeira de Luiz Carlos Guimarães, ele achava que deveria ser ocupada por Neiliano de Castro. Aí era poeta e tudo.
Aí Mossoró disse, eu ocupei a cadeira de um médico, daquele, que safado, eu ocupei a cadeira de um médico, sem nada com isso. Você assumiu o compromisso comigo, aí você ficou chateado com esse recuo de Diógenes. Aí caiu em campo. Aí caiu em campo e falando com todo mundo. Quando ele falava, teve um, inclusive, já tomei, já na minha posse, falando, ele estava lá, aí ele disse, eu digo, eu apertei a mão dele, ele disse, estou lhe conhecendo agora. Eu não o conhecia. Você sem conhecer. Eu digo, voltou inventando, ele foi. Eu digo, voltou inventando, ele foi. Quer dizer, então, aí foi uma satisfação muito grande. Eu aumentei um pouco, integrei um pouco a bancada de Mossoró como queria avançar. E hoje eu pertenço à Academia Nossa Grande de Letras, na cadeira de 37, que foi de Luiz Carlos Guimarães. E não que Neiliano de Castro não merecesse, merece, ele é um grande poeta, é um grande escritor, mas aí a bancada de Mossoró tinha que ser mais um lá, né? Então é essa que eu vou dizer. Bom, professor, como já lhe falei, o tempo do nosso programa é muito curto para uma história tão rica quanto a sua, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui. Quero lhe agradecer muito por ter nos recebido aqui na sua biblioteca, uma biblioteca aqui que é a própria história da cidade, né? É isso que o programa faz, divulga essas histórias. E quero convidar o telespectador para a próxima semana nos acompanhar nesse programa Por Dentro da História, onde a cada semana a gente está divulgando um pouquinho dessa história do Mossoró. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir.